E a nossa palavra hoje está lá em Mateus 16. E quais são esses 4 níveis de fé que nós vamos falar hoje? O primeiro nível, nenhuma fé. O segundo nível, uma fé pequena. O terceiro nível, uma fé salvadora. E o quarto nível, uma fé ativa. Então vamos abrir lá em Mateus 16? Nós vamos ler agora do versículo 1 ao 4. Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Jesus respondeu: chegada a tarde, vocês dizem, teremos tempo bom, porque o céu está avermelhado. E pela manhã vocês dizem, hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Então, como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas. E deixando-os, Jesus se retirou. Então, no versículo 1 aqui, fala sobre 2 lideranças religiosas, 2 partidos religiosos de Israel, que eles eram totalmente opostos entre si, eles tinham vários aspectos que eles divergiam, mas que se uniram com um propósito: atacar Jesus, testar e tentar Jesus. E por que eles fizeram isso? Porque Jesus representava uma ameaça para eles. E, de alguma forma, então, eles queriam que Jesus caísse nesse descrédito. E essas 2 lideranças religiosas eram os fariseus e os saduceus. Os fariseus eram aqueles legalistas, moralistas, tradicionalistas. Eles deturpavam, eles interpretavam a palavra de uma forma errada, de uma forma equivocada, a fim de defender as suas próprias crenças, as suas próprias doutrinas, os seus padrões de comportamento. E eles ensinavam isso para o povo. Então, eles ensinavam que a obediência às leis e às tradições era a única coisa que poderia agradar a Deus. Já os saduceus eram os liberais, eram aqueles que não acreditavam na ressurreição, não acreditavam na vida pós-morte, não acreditavam em anjos. Eles também não acreditavam nessas tradições, eles repudiavam essas tradições que eram tão valorizadas pelos fariseus. E eles tinham ali, os saduceus, eles tinham o Pentateuco como autoridade. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, nesse trecho aqui que nós lemos, no versículo 1, nós já encontramos o primeiro nível de fé, que é nenhuma fé. E o que eles estão ali pedindo para Jesus? No versículo 1 que nós lemos: mostre-nos um sinal vindo do céu. E o que eles estavam querendo com isso? Primeiramente, testar Jesus, provocar Jesus. Mas o que eles estavam requerendo de Jesus era uma prova da sua divindade, que Jesus provasse que ele era o Filho de Deus, que ele era o Cristo. Mas assim como Tomé, Tomé ali pediu uma prova para crer, mas diferentemente eles não estavam pedindo uma prova de Jesus para que eles pudessem crer. Eles estavam pedindo uma prova somente para testar Jesus, para fazer Jesus cair, nessa prova. E eles pediam então esse sinal dos céus para provocar Jesus. Então o problema aqui, irmãos, não era a falta de milagres, não era a falta de sinais, porque Jesus já havia feito muitos sinais. O problema aqui era a falta de fé daquelas pessoas. Esse era o problema. E os milagres, eles nos servem de confirmação onde há fé. Então, o milagre, ele é uma confirmação de onde a fé já existe. E esse sinal que eles pediam revelou somente uma coisa: a triste condição dos corações daquelas pessoas. Ali fala que eram maus e adúlteros. E como será que está o nosso coração hoje? Será que nós não estamos nos encontrando nessa condição?
de crer somente em Jesus se Ele nos der uma boa prova do que Ele é capaz? Uma boa prova, um milagre, né? Uma cura, uma restauração, e quando Ele não faz, nós duvidamos? Nós simplesmente duvidamos e não cremos? Os fariseus e saduceus, eles não queriam crer, e por isso eles não poderiam crer. Então, quando Jesus fala ali no versículo 4, que nós lemos também, geração perversa e adúltera, Jesus não está acusando aquelas pessoas de um adultério físico. Jesus está acusando aquelas pessoas de um adultério espiritual. Porque o coração daquelas pessoas não estava cheio de Deus, mas estava cheio deles mesmos. O coração deles estava cheio das suas doutrinas, cheio das suas convicções, cheio de religiosidade, cheio daquilo que eles acreditavam. Então, não havia espaço para Deus naqueles corações. E quantas vezes o nosso coração também está assim? Porque nós olhamos, né? Nós lemos a Bíblia, olhamos para os fariseus e muitas vezes até julgamos, né? Mas e quantas vezes o nosso coração não está assim? Cheio de nós mesmos, cheio das nossas vontades, cheio dos nossos achismos, né? Das nossas convicções. Quantas vezes não nos pegamos incrédulos diante das circunstâncias que acontecem? Assim como aqueles fariseus fizeram também, né? E isso acontece muito, irmãos, em situações de luto. Quando nós clamamos a Deus, né, quando temos uma perspectiva ali de cura, de que Deus vai curar, de que Deus não vai permitir, de que Deus não vai levar aquele ente querido, e quando isso não acontece, quando o pedido não é atendido, nós fazemos o quê? Questionamos o nosso Deus, questionamos o Senhor. E ao invés de simplesmente confiar, nós questionamos. E eu quero falar para vocês da minha própria experiência no luto. Eu fiz isso em 2012, quando eu perdi a minha mãe. Foi um momento de muita dor. A minha mãe, desde muito nova, teve problema renal, né? Então eu cresci vendo a minha mãe lutando com esse problema, né? Minha mãe operou 2 vezes, 2 rins, chegou a perder um dos rins, viveu muitos anos com um único rim. E aos 50 e poucos anos, esse rim começou também a ter problemas e ela precisou fazer hemodiálise. E ela fez hemodiálise durante 4 anos, 3 vezes por semana. Então, depois desses 4 anos, nós fizemos todos os exames e meu pai foi compatível e ele pôde doar o rim para ela. Glória a Deus, né, por esse milagre na nossa vida. Mas após 1 ano de transplante, a minha mãe adoeceu e foi uma doença silenciosa que nós só descobrimos quando já estava muito avançada. Minha mãe foi de UTI aérea de Sinop a Cuiabá, porque não podia ser diferente, senão ela não aguentaria. E ficou 10 dias na UTI em Cuiabá. E então ela veio a óbito. E eu me lembro de todas as madrugadas clamar ao Senhor e pedir para que Ele não levasse a minha mãe. A minha mãe teve uma doença, não sei se os irmãos conhecem, já ouviram falar, criptococose, a doença do pombo. Minha mãe faleceu disso. E eu clamei muitas madrugadas, todas as madrugadas que ela estava ali na UTI, eu clamava ao Senhor, pedia para o Senhor não levar a minha mãe, porque eu precisava dela. Mas Ele levou. E eu questionei o Senhor, por que, Deus? A minha mãe tinha 59 anos quando ela faleceu. Eu e o Marcelo não éramos casados, não tínhamos as nossas filhas, e eu questionei, por que, Deus? Eu precisava tanto dela. E depois que ela faleceu, eu tive a oportunidade de conversar com o médico que cuidou dela, e ele falou para mim, Cariciane, essa doença que ela teve é uma doença que normalmente é fatal. Quando não é, ela pode deixar sérias sequelas. E uma delas é o estado vegetativo, porque ela afeta o sistema nervoso central. E aí, quando ele me falou isso, eu parei de questionar Deus, porque Deus falou comigo, você está sendo egoísta. Você queria que a sua mãe ficasse aqui, mesmo numa condição dessa, sofrendo, num estado talvez vegetativo? E naquele momento eu entendi
que era plano do Senhor, e eu apenas confiei. É fácil? Não é. Mas nós precisamos confiar no nosso Deus, mesmo em circunstâncias difíceis, mesmo em circunstâncias muito difíceis da nossa vida. E os milagres na nossa vida, irmãos, eles não acontecem para que nós cremos, mas eles acontecem porque nós cremos. Foi assim com a mulher do fluxo de sangue. Jesus não a curou porque ele queria, para que ela cresce nele. Não, foi ao contrário. Ele a curou porque ela creu. Porque ela pensou, quando ela nasceu, apenas tocar as vestes, eu serei curada. A fé dela veio antes do milagre. E assim também foi com a filha de Jairo. Jesus não ressuscitou a filha de Jairo para que Jairo cresce em Jesus. Mas primeiro Jairo creu que Jesus era o Messias, era o Cristo. E então recebeu o milagre. Aleluia, glória a Deus por isso. E eu trouxe uma frase aqui do amigo do Michael, Charles Spurgeon, que diz assim: nada ensina mais do que um coração quebrantado. Nada ensina mais do que um coração quebrantado. Então, o que faltava para aqueles fariseus e saduceus, e muitas vezes falta para nós, é um coração quebrantado. É um coração rendido ao Senhor. É um coração vazio de si mesmo. É um coração aberto para as correções que vêm do alto. Porque o que Jesus veio fazer? Trazer o arrependimento. O que Jesus pregava? O arrependimento. Arrependam-se, né? João Batista já fazia isso. Então, o que Deus quer de nós é um coração quebrantado, para que nós possamos ouvir a voz do Senhor. Um coração inclinado a ouvir a voz do Espírito Santo. Um coração, irmãos, que abre mão do orgulho, que abre mão da soberba, que abre mão da justiça própria, para viver a vontade de Deus, se abre para o agir de Deus, para a transformação que vem dele para as nossas vidas. E lá em Tiago 4,6 fala assim, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então um coração soberbo não agrada ao Senhor. Um coração soberbo afasta a presença do Senhor. Mas um coração humilde atrai a presença do Senhor. Amém? E Jesus, em meio à incredulidade soberba daquelas pessoas, ele se retira. Ele sai dali. E fala, ali no versículo 4 ainda, que nenhum sinal lhe será dado, senão de Jonas. E então ele se retira. E qual é esse sinal de Jonas? Até o pastor já pregou algumas vezes aqui sobre isso. Porque Jonas ficou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe em completa escuridão, por causa da desobediência dele. E então ali, naquele momento, naquela escuridão, ele se arrepende, ele clama ao Senhor e se reconcilia com Deus. E Jesus, na sua morte, ele fica quantos dias nas trevas? 3 dias. E depois ele ressuscita. Então, através da sua morte e ressurreição, nós temos reconciliação com Deus. Então, esse é o sinal de Jonas, de que Jesus se referia para aquelas pessoas. E eles que se consideravam tão conhecedores da palavra não reconheceram os sinais. Porque a dureza de coração, daquelas pessoas falou mais alto. E a dureza do coração daquelas pessoas levou Jesus a se retirar. E o que isso significa para nós? Assim é com nós. Quando o nosso coração está endurecido, Jesus se retira. A presença do Senhor se retira. E aquela geração, então, fica ali, sofrendo as consequências da sua incredulidade. Então, aqui nós vemos o primeiro nível de fé, que é nenhuma fé. Então, agora nós vamos ler, da sequência aqui no texto, nós vamos ler do versículo 5 ao 12, perdão. Pode deixar a sua Bíblia aberta, irmãos, que nós vamos ler todo o capítulo 16 no decorrer da palavra. Ora, tendo os discípulos passado para outra margem do lago, esqueceram-lhe
esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo: ele diz isso porque não trouxemos pão? Ele diz isso porque não trouxemos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem, nem se lembram dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e quantos cestos vocês recolheram? Como não compreendem que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, entenderam que Jesus lhes tinha dito que tivessem cuidado não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e saduceus. E aqui nesses versículos nós identificamos o segundo nível de fé, uma fé pequena. No início da leitura ali nós percebemos que quando Jesus fala, tenham cuidado com o fermento dos fariseus, os discípulos entendem que ele estava falando de fermento de pão. E por quê eles entendem isso? Porque eles tinham esquecido de comprar pão para a viagem. Mas Jesus não falava de fermento de pão. Jesus falava das falsas doutrinas, dos falsos ensinamentos, dos falsos mestres, né? E por várias vezes, Jesus foi interpretado de forma equivocada nos seus ensinamentos. Né? Por quê? Porque as pessoas interpretavam de uma forma natural e não de uma forma espiritual. Foi assim, né? Nós temos o exemplo de Nicodemos, que está lá em João 3,4. Quando Nicodemos se encontra com Jesus, e Jesus fala para ele do novo nascimento, e Nicodemos entende o quê? De um nascimento físico. Ele não entende que Jesus estava falando de um nascimento espiritual. Tanto que ele rebate: como eu, já sendo homem velho, poderei voltar para o útero da minha mãe? Mas Jesus falava de um nascimento espiritual. E assim também foi com a mulher samaritana, quando ela teve um encontro com Jesus no poço. Quando Jesus lhe oferece a água viva, ela entende como sendo a água do poço. E ali os discípulos, por sua vez, acharam que ele falava do fermento do pão. E o fermento, para os judeus, irmãos, ele era um símbolo do mal, de corrupção, né? Então, tanto os fariseus como os saduceus, eles haviam contaminado o povo com as suas doutrinas, com as suas falsas doutrinas, com aquilo que eles interpretavam da palavra, né? De forma equivocada, mas também para defender os seus interesses, né? Aquilo que eles queriam acreditar. Quem aqui já fez pão? Quando nós, olha, até homens, que bom, que bênção. Eu achei que só as mulheres iam levantar a mão, mas teve homem que levantou, glória a Deus. Quando a gente mistura ali a massa do pão e coloca o fermento e a gente sova a massa e deixa ela descansando, o que acontece? Essa massa cresce, né? E ela dobra ou mais que dobra de tamanho, não é mesmo? Então era sobre isso que Jesus estava falando com os seus discípulos, né? Sobre essa contaminação do povo com essas falsas doutrinas, né? E eles conseguiam contaminar o povo, por quê? Porque eles eram considerados muito conhecedores da palavra. Então as pessoas acreditavam naquilo que eles falavam, né? E eles tinham então essa influência negativa sobre esse povo, né? Não com a verdade, mas com as suas interpretações equivocadas da palavra. Então, os discípulos entendem que Jesus estava falando do fermento do pão porque possivelmente eles estavam ali planejando comprar pão quando chegasse do outro lado do lago. E aqui, essa preocupação deles nos mostra essa pequena fé. Porque o que Jesus fala para eles? Vocês não acabaram de contemplar o milagre da multiplicação dos pães? O segundo milagre da multiplicação dos pães, então, eles não precisariam estar preocupados com situações materiais. Quem estava com eles? O próprio Jesus. Eles não precisariam estar preocupados com essas circunstâncias materiais, né? Então,
eles poderiam, ao invés disso, estar preocupados, eles deveriam, ao invés disso, estar preocupados com as questões espirituais, né? E ainda assim, né, mesmo contemplando a multiplicação dos pães, eles se deixaram levar pela incerteza, pela dúvida, né, e focaram os olhos deles no natural. E isso nos mostra que a fé verdadeira, ela vai além das circunstâncias materiais, né? Ela exige uma confiança não rasa, mas uma confiança profunda em Deus e nas suas promessas para nós. E os discípulos, né, eles eram próximos de Jesus, eles eram distantes de Jesus. Eles caminhavam com Jesus, eles conheciam Jesus e mesmo assim eles duvidaram. E será que esses discípulos não somos nós hoje? Que nós caminhamos com Jesus, nós conhecemos Jesus, mas ainda precisamos amadurecer na nossa fé. Porque muitas vezes, diante das circunstâncias da vida, nós duvidamos, nós não cremos. E em mais de uma ocasião, aqui foi uma delas, mas em mais de uma ocasião, Jesus chama seus discípulos de homens de pequena fé. E será que nós temos lembrado das maravilhas do Senhor nas nossas vidas? Será que nós temos lembrado de tudo que Jesus já fez, né, nas nossas vidas? Assim como foi falado aqui hoje já pela Aline, tantas coisas o Senhor já fez por nós. E a principal delas foi a sua entrega na cruz, por mim e por você, que me ouve nessa noite. E esse, irmão, já seria um motivo suficiente para nós não andarmos ansiosos, não andarmos preocupados. E Ele continua operando nas nossas vidas. Porque o mesmo Jesus que multiplicou pães lá na época dos discípulos, é o mesmo Jesus que continua multiplicando pães na nossa vida, na nossa casa, no dia a dia, amém? É o mesmo Jesus que continua operando, que continua cuidando de nós nos pequenos detalhes. Nas pequenas coisas, suprindo as nossas necessidades, como a Aline falou aqui, na provisão. E Ele nos surpreende todos os dias. Todos os dias nós somos surpreendidos por esse Jesus maravilhoso. E muitas vezes a nossa fé é tão pequena que basta aparecer um desafio, aparecer um problema, e nós já esquecemos de quem Jesus é nas nossas vidas. E quem estiver anotando aí, eu quero que anote essa frase que eu vou falar agora. As nossas preocupações com as coisas materiais podem nos afastar da compreensão espiritual que Deus deseja nos dar. Vou repetir. As nossas preocupações com as coisas materiais podem nos afastar da compreensão espiritual que Deus deseja nos dar. Quando Jesus fala do fermento do pão para os discípulos, é sobre essa compreensão espiritual que Ele está querendo dar aos seus discípulos. Né? Como eu já falei aqui várias vezes na palavra, né? Das doutrinas, dos falsos mestres. Mas eles estavam tão distraídos com as coisas materiais que eles não perceberam, eles não discerniram a espiritual. E lá em Mateus 6:33, Jesus fala para nós buscarmos em primeiro lugar, o reino e a sua justiça. E essas coisas não serão acrescentadas. E o que são essas coisas que Jesus fala que não serão acrescentadas? Ele fala que nós não precisamos nos preocupar com o que comer. E com o que os discípulos estavam preocupados? Com o que comer. Ele fala que nós não precisamos nos preocupar com o que vestir ou onde morar, porque essas coisas, irmãos, são as nossas necessidades básicas. Eu me lembro muito bem de o pastor já ter pregado sobre isso aqui também. E Jesus conhece as nossas necessidades básicas, Ele vai suprir. Ele vai nos suprir de todas elas, né? E fé é confiar antes de ver o resultado. Fé é confiar mesmo você não vendo o caminho todo. Não é assim que nós caminhamos? Nós não vemos o caminho todo, nós apenas caminhamos com Jesus, confiando que Ele está nos levando. Isso é fé. E precisamos continuar caminhando, continuar avançando, amém? Então essa fé que nós falamos aqui é uma pequena fé. Então nós vamos dar sequência aqui no texto agora. Nós vamos ler o versículo 13 até o 20 agora.
Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Então aqui nós vemos, irmãos, uma fé salvadora. Jesus havia levado seus discípulos para uma região de forte influência pagã, a região de Cesareia de Filipe. E ali, ele faz duas perguntas aos seus discípulos. A primeira pergunta que ele faz é: quem dizem que eu sou? E eles respondem. Uns falam que é João Batista, outros falam que é Elias, outros falam que é Jeremias. E aí Jesus faz a segunda pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? E aí Pedro responde: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E essa pergunta que Jesus faz, ela é fundamental para a fé cristã. Porque a identidade de Jesus é a base da fé cristã. Ele é o Filho do Deus vivo, aquele que veio por mim e por você. Então, quando Jesus faz essa pergunta aos seus discípulos, ele não está apenas querendo saber o que as pessoas pensavam dele, mas ele está fazendo essa pergunta para que os discípulos refletissem sobre as suas próprias crenças e percepções da pessoa de Jesus. É por isso que ele pergunta aos seus discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou? E essa percepção de Jesus como Filho de Deus, como Filho do Deus vivo, é a base sobre a qual é edificada a igreja cristã, a nossa fé cristã. E quando Pedro faz essa confissão, ele não faz posicionado ali por uma direção, uma opinião pública, ou um raciocínio humano. Ele faz por revelação do Espírito Santo. E o que isso nos ensina? É o Espírito Santo que nos encontra. É Ele quem nos revela, mas a confissão é nossa. Então é o Espírito Santo que vai ao nosso encontro e que nos revela quem é Jesus, mas nós precisamos confessá-lo com a nossa boca. Amém, irmãos? E eu gostaria que você fizesse essa pergunta para você mesmo agora: quem é Jesus para mim? O nosso pastor tem o hábito de fazer essa pergunta na assembleia de membresia. Quando novos membros estão chegando, ele pergunta: quem é Jesus para você? E eu penso que essa pergunta é muito importante nós nos fazermos com frequência: quem é Jesus para mim? Para que nós possamos nos lembrar de quem é Jesus na nossa vida. Não o que ele é, mas quem ele é. E a fé salvadora é essa. É a que revela Jesus não pelo que ele faz, pelos seus milagres, mas por quem ele é, o Filho de Deus, o Deus Filho. Amém? É aquele que veio para sofrer no nosso lugar, as nossas transgressões. E o Espírito é quem convence, como eu falei para vocês. A confissão é nossa, A confissão é minha, é individual. Mas então o que eu preciso fazer? O Espírito convence, a confissão é minha, e aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso primeiramente entender que eu sou um trapo de imundícia, que eu preciso me arrepender dos meus pecados e eu preciso confessar Jesus.
Esse é o passo. E quando eu reconheço que Jesus é o Filho de Deus, aquele que veio para sofrer no meu lugar, que passou pela morte e sofrimento, né, da cruz, e pagou a minha dívida, que é impagável, era uma dívida impagável. Até o irmão Naldo citou um exemplo aqui, eu acho que foi na última pregação dele, que eu achei bem interessante. Ele estava conversando com um amigo dele e ele falou para o amigo assim: é como se você tivesse uma dívida de 30 trilhões de dólares. Não vou nem usar reais, vou usar dólar, que está caro, né? 30 trilhões de dólares. Você conseguiria pagar essa dívida? Agora imagina uma dívida muito maior que essa. Porque a nossa era maior que essa. Era impagável, né? Mas Ele pagou por nós. Uma dívida que só Ele poderia pagar. Então foi porque Jesus abraçou o sofrimento, é que hoje nós podemos abraçar a felicidade. A alegria, né? A felicidade. Amém, irmãos? Então essa é a fé salvadora. É a fé em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus, quem Ele é nas nossas vidas. E nós vamos dar sequência aqui então no texto, nós vamos ler agora o versículo 21 ao 28 para finalizar a nossa palavra. Então, desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas, não nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir, na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Amém. E nesses versículos aqui, irmãos, nós encontramos então o último nível de fé, que é uma fé ativa. Jesus, depois de declarar a sua identidade aos seus discípulos, agora ele declara as suas obras. Porque as duas coisas andam juntas. Lá em Tiago 2,17 diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Fé é algo maior do que crença, irmãos. Eu até trouxe aqui a diferença entre as duas. Crença é uma aceitação intelectual ou doutrinária de algo como verdade. Então é algo que nós cremos como verdade intelectualmente. Enquanto a fé envolve confiança ativa, vivência e entrega. A crença é o conteúdo, a fé é a ação e dependência. Então a fé envolve entrega, envolve ação. Não tem como nós falarmos que nós temos fé em Cristo se a nossa fé é morta, se não é uma fé ativa, se não é uma fé que se move. E isso não significa que nós devemos transformar a nossa fé numa obra, não é isso. Mas a nossa fé, ela precisa dar frutos. Como que eu falo que eu tenho fé em Jesus, que Ele me salvou, mas eu não conto essa novidade para as pessoas à minha volta? Eu não falo dessa redenção, desse amor para as pessoas à minha volta? Eu não caminho junto com o corpo, eu não evangelizo, eu não participo, eu não quero discipular ninguém. Eu não estou ganhando vidas para Jesus. Nós cantamos aqui um louvor com bastante frequência, né? É Ele, por Ele, não vou cantar porque eu não sou cantora. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida.
Mas será que nós estamos só cantando ou nós estamos vivendo essa verdade? Será que é uma verdade o que nós estamos cantando? Será que nós realmente estamos gastando a nossa vida pelo nosso Senhor? E como eu falei, não se trata de sermos servos ativistas, mas se trata de darmos frutos. Porque a própria palavra fala que a cada um então retribuirá conforme as suas obras. Nós precisamos dar frutos para o Senhor. E como eu falei, trata de nós falarmos dessa graça, né? Desse amor imerecido que nós recebemos. E Pedro, nos versículos anteriores ali, irmãos, ele revela que Jesus é o Cristo. E agora, nos próximos versículos, ele olha com um olhar humano, com um olhar natural, e fala para Jesus ter compaixão de si mesmo. Ou seja, ele teve fé para revelar que Jesus era Cristo, mas não teve fé para entender que o sofrimento e a morte de cruz fazia parte do plano divino de Deus. O erro de Pedro muitas vezes é o nosso. Quando nós olhamos para Pedro, muitas vezes nós estamos sendo Pedro. Nós olhamos para as coisas de forma natural. Nós queremos escapar do sofrimento. Nós não queremos renunciar nada. Nós não queremos morrer para o mundo, para viver para Cristo. Como eu disse, era plano divino, né, que Jesus passasse pelo sofrimento e pela morte. E Pedro pensou de forma humana e não como Deus pensa. E aonde que nós encontramos o que Deus pensa, irmãos? Na sua palavra. É aqui que nós encontramos o que Deus pensa, o que Deus quer de nós, o que Deus quer para nós. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite, assim como eu fiz para mim quando eu estava estudando essa palavra. Né? Porque ali Jesus fala: sai da minha frente, Satanás, você é para mim pedra de tropeço. O que ou quem tem sido pedra de tropeço na sua vida, que tem impedido você de avançar no reino? Tem sido uma amizade com uma influência errada, que tem feito você tropeçar? Ou a pedra de tropeço é você mesmo, que tem impedido você de avançar? Porque muitas vezes a pedra de tropeço somos nós mesmos. O meu coração endurecido, que não quer ouvir, que não quer ser corrigido. O meu coração vítima, porque tudo acontece aqui em volta do meu umbigo, eu sou a vítima de tudo. A minha vaidade, o meu orgulho, a minha soberba, as minhas próprias convicções, as minhas próprias crenças no que eu penso que é verdade, o que eu quero acreditar. Eu ainda sou um odre velho, e então como eu posso receber o vinho novo? Nós aprendemos aqui sobre orações perigosas na semana de oração. E eu quero aproveitar essa oportunidade para falar para você que ainda não participa, venha participar. Desde que nós começamos essa semana de orações, eu faltei pouquíssimas vezes. E ou era porque alguém da minha casa não estava bem, estava doente, ou porque estava viajando. Porque os outros dias eu não me permito faltar. Eu quero receber cada palavra que é falada aqui. E como tem nos edificado, irmãos, as semanas de orações. Então não deixe de participar, venha participar. Né? Não só as palavras, mas os momentos de oração que nós temos aqui como igreja, em comunidade, é muito precioso. E numa das semanas de orações foi falado sobre orações perigosas. Você já fez uma oração perigosa pedindo para Deus mostrar você para você mesmo? Eu já fiz. E o Senhor, Ele quer abrir os nossos olhos, assim como Ele abriu os olhos dos seus discípulos. Ele quer nos livrar de nós mesmos. E fazer com que nós vivamos, irmãos, uma fé bíblica. Não uma fé morta. Ele quer de nós uma fé ativa, né? Nós temos aqui
um exemplo da igreja de Atos 2:42. O que essa igreja fazia? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, será que eles se viam de vez em quando? Será que eles estavam ali ativos só a cada 15 dias? Perseveravam. Era todos os dias, era todos os dias, era todos os dias. Será que parte-se o pão uma vez por semana? A gente come uma vez por semana? Não, era sempre, era o tempo todo. Eles viviam para isso e por isso. E esse exemplo da igreja de Atos, será que foi só um idealismo romântico ou será que é a vontade de Deus para nós como igreja? Nós temos fé suficiente para confessar Jesus como o nosso Senhor e Salvador, mas será que nós temos tido fé para sermos participantes do seu sofrimento e morte? E o que é essa morte? Muitas vezes é a renúncia, é você morrer para suas vontades, é você morrer para a sua agenda. A sua agenda agora pertence a Cristo. Ou será que nós temos aceitado parcialmente a nossa fé? Ah, isso eu aceito, isso aqui eu não aceito. Ah, isso eu quero fazer, isso aqui eu não quero fazer. Será que nossa fé tem sido assim? E onde tem ficado a nossa fé ativa? A fé que renuncia. A fé que morre para suas vontades e vive para Cristo. Então, irmãos, nós não somos salvos por obras. Isso já ficou bem claro aqui, não ficou? Nós já tivemos muitas pregações falando sobre isso. Nós não somos salvos por obras, mas as obras são o fruto da minha fé em Cristo. A mensagem do Evangelho produz em nós morte para que gere vida em outras pessoas. E foi assim com Jesus. Cristo morreu por nós para que gerasse vida em nós. Então, nós podemos olhar para Jesus como o maior exemplo, porque ele se entregou por inteiro, ele foi até o fim. E assim, pelo exemplo dele, é possível que nós também, façamos isso, porque ele fez primeiro, ele fez por nós. Amém, irmãos? Então eu gostaria de convidar os irmãos para ficar de pé. Nós vamos orar nesse momento. Aqueles que podem, fiquem de pé. Vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos. Fale com o Pai nesse momento. Você tem a oportunidade de pedir a Deus que te ajude. Se você se identificou com uma pequena fé, que você por poucas situações tem duvidado, por circunstâncias, você tem duvidado de quem é Jesus na sua vida, ore ao Senhor agora, peça para que Ele te ajude. Se a sua fé tem sido uma fé morta, se você tem se encontrado paralisado ou tropeçando, peça para que Ele te ajude também, que Ele conduza a sua vida. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós te adoramos nessa noite, Senhor. Nós te louvamos, Pai, porque Tu és exaltado, Tu és bendito, Tu és o nosso Senhor e Salvador, Jesus. Nós engrandecemos o Teu nome, Pai, e agradecemos a Ti pelo Teu sacrifício, que é o nosso maior exemplo. O Teu sacrifício, Senhor, já nos basta, meu Deus, para que nós possamos caminhar, Senhor, sem duvidar, meu Deus, sem andar preocupados e ansiosos com coisa alguma, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajude a caminhar, meu Deus, nos ajude a avançar, meu Deus. Nós não queremos mais, Senhor, uma fé morta. Nós não queremos mais ficar paralisados, Senhor. Mas nós queremos, Pai, gerar frutos para o Senhor. Nós sabemos que existem muitas pessoas lá fora, Senhor, que se encontram desesperadas, necessitadas, carentes, Senhor, de Ti, carecendo, Senhor, do Teu amor e de redenção. E nós queremos, Senhor, ser esses vasos nas Tuas mãos, Pai. Nós queremos ser esses instrumentos nas Tuas mãos, Senhor, que vão ao encontro dessas pessoas. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nos ajude, Pai, como igreja, Senhor, a compreender, a ter discernimento espiritual das coisas que o Senhor quer para nós e de nós. Ajuda-nos, Senhor,
a avançar, Pai. Pai, nós te pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes, Senhor, que nos encontramos paralisados, que nos encontramos duvidosos, Senhor, que questionamos, Senhor, o teu senhorio sobre as nossas vidas. Nós te pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes, Senhor, que o nosso coração estava cheio de nós mesmos, cheios das nossas convicções, cheio daquilo que nós queremos acreditar, Senhor, e não da tua verdade, não da tua palavra. Mas nós te agradecemos, Senhor, porque cremos, sabemos que tu és um Deus que perdoa, que nos perdoa e nos dá uma nova oportunidade. Obrigada, Deus, porque tu és tão maravilhoso, que pagou a nossa dívida, que era impagável. Nós não poderíamos pagar, Senhor. Nós estávamos, Senhor, condenados ao inferno, mas o Senhor desceu da sua glória, veio nessa terra, passou pelo sofrimento de cruz, de morte de cruz, se entregou por amor naquela cruz, e assim nós podemos nos reconciliar com Deus, e assim nós temos redenção no Senhor. Nós te louvamos, Senhor, por isso. Irmãos, se tem alguém aqui nessa noite que nunca declarou Jesus, que nunca confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, e você quer fazer isso nessa noite, não perca essa oportunidade. Nós não sabemos da nossa vida daqui 10, 15, 20 minutos, meia hora, o nosso dia de amanhã. Se você se sentiu tocado pelo Espírito Santo, se essa palavra falou ao seu coração, faça a sua oração aí onde você está. Se você precisa se livrar de alguma pedra de tropeço, de algo que tem te feito tropeçar, de algum pecado que tem te impedido de avançar, peça perdão para o Senhor e se reconcilie com Ele nesse momento. Ele está te dando essa oportunidade. Ele é tão maravilhoso que Ele nos dá a oportunidade de nos arrependermos e voltarmos. Ele nos dá a oportunidade, Ele abre os nossos olhos para a verdade dEle. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem aberto os nossos olhos. O Senhor tem trazido as correções do alto para as nossas vidas. E nós nos abrimos, Senhor, nós abrimos o nosso coração. Corrige mesmo, Pai, tudo que está errado, Senhor, corrige. Porque nós queremos andar, Senhor, conforme a Tua vontade, não as nossas. Nós queremos ter uma fé bíblica, uma fé que agrada ao Teu coração, Senhor. Enche-nos, Senhor, de Ti, enche-nos de Ti, até transbordar, até nós levarmos esse rio de águas vivas para outras pessoas. Ah, Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra de hoje. A Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz e nós cremos que ela não volta vazia. Nós te adoramos, Senhor, exaltamos o Teu nome nessa noite, em nome de Jesus.